Olá, sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre direito das sucessões. Hoje, o tema de direito das sucessões vai ser especificamente sobre nomenclaturas. Nomenclaturas dadas ao inventário, ao processo de inventário. Todos os advogados, todos os interessados, estudantes em direito, que tenham interesse em fazer um inventário judicial, um inventário extrajudicial, precisam saber a nomenclatura das partes, do processo, dos termos que são utilizados no processo da vara de órfãos e sucessões. Então, nós vamos falar sobre inventariante. Quem é o inventariante? Ele é um herdeiro que será o responsável pela administração dos bens de um espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de bens, móveis e imóveis, do morto, do decujus, do falecido. O inventariado é o falecido. Os herdeiros são parte. Todos eles precisam se habilitar no inventário. Como eles se habilitam? Através da procuração. Advogado é constituído, se habilita no processo com a procuração. Termo de inventariante. O termo de inventariante é um compromisso que o herdeiro nomeado inventariante assina no cartório judicial da vara de órfãos e sucessões, assumindo o compromisso pela administração dos bens. Dentro desse termo, a partir daí, o inventariante ele precisa prestar contas sobre todos os bens do espólio. Se for bens imóveis, ele precisa demonstrar que ele está honrando com os compromissos dos bens imóveis. Que compromissos são esses? Pagamento dos tributos, dos impostos, fazer com que o bem imóvel não se deprecie, não dilapide. Não sofra uma ação de cobrança de condomínio, não sofra uma ação de cobrança de IPTU. Então, essa é a responsabilidade do inventariante. Além disso, existe os bens móveis, que também são passíveis de depreciação, de dilapidação. E o inventariante, ele ao assumir o compromisso pela administração dos bens, ele precisa prestar contas ao juízo pelo bem do espólio. Além disso, nós precisamos saber que existe no final do processo, né? Aí é a parte do processual, eu não vou falar. Inicial, primeiras declarações, partilhas, isso aí eu vou fazer em um outro vídeo. Hoje é especificamente as nomenclaturas. Então, o inventário, ele ao ser iniciado, será nomeado inventariante, ele prestará o compromisso, assinará o termo de inventariante. O espólio é o conjunto de bens do falecido, os herdeiros todos habilitados por procuração. Se não tiver condições de pagar um advogado, procure a Defensoria Pública. Além disso, depois do termo de inventariante, será feita as primeiras declarações, a partilha, será feito o ofício, os ofícios, né, se houver dinheiro no banco, para oficiar os bancos para ver se tem saldo nas contas. Além disso, as certidões de praxe do nono distribuidor, tutela, interdição e tutela, a quitação fiscal, certidão enfitêutica e no final
após a homologação da partilha ou da adjudicação. Por qual é a diferença desses dois? A adjudicação, quando existe um herdeiro. O formal de partilha, quando existe mais de um herdeiro. Porque na adjudicação não tem partilha. Vai partilhar para quem? Vai transferir do morto para o herdeiro único. E no formal de partilha vai ser partilhado igualmente entre os herdeiros, dentro da vocação sucessória, dentro da disponibilidade de bem, e depois do formal de partilha, a gente expede, após o pagamento do imposto de transmissão causa mortes, né, homologada a partilha, paga o imposto de transmissão causa mortes, é feito o formal ou a carta de adjudicação. E aí o advogado tem que tirar cópia integral do processo. Os cartórios falam, determinam quais são os documentos, as peças que são necessárias, mas eu aconselho sempre a tirar cópia integral, porque no momento do registro, quando a gente leva o documento a registro, o registro de imóveis, quando falta um documento, ele entra em exigência e a gente tem que voltar para a vara de órfãos e sucessões para pedir aditamento ao formal, aditamento à carta de adjudicação. Então, para que não exista nenhuma falha, tire cópia integral, recolha as custas para a expedição do formal, observe no momento da retirada desse documento se todas as páginas foram juntadas no formal ou na carta de adjudicação, se o cartório autenticou página por página, e faça a sua retirada no cartório. O advogado, ele retira e faz o recibo na última página do processo. Recebi o original do formal de partilha ou carta de adjudicação. E aí pega o documento. Esse documento, a finalidade da carta de adjudicação e do formal de partilha qual é? É fazer o registro da transmissão do falecido para o herdeiro. A partir do momento que o advogado leva esse documento, na verdade, o processo judicial termina no momento que o advogado entrega o formal de partilha e a carta de adjudicação para o seu cliente. Aí começa uma segunda etapa que o advogado pode cobrar pelo trabalho ou entrega para o cliente para fazer sem custos, mas ele que faz. Mas o procedimento é esse. O advogado ele vai retirar e depois vai levar para registro. Se tem imóveis, tem que levar no RGI, onde está registrado o imóvel. Leva o formal, leva a carta de adjudicação, paga, recolhe as custas de registro e é finalizado esse registro. Aí, de fato, é finalizada essa transferência do morto para o vivo, só depois do registro. Antes disso não tem. Você só termina o processo judicial, mas o registro é o ato finalístico do processo de inventário, onde vai registrar e transferir o bem imóvel para o herdeiro. Feito isso, vai ser registrado e vai ser pré-notado no certidão de ônus reais. Então, toda vez que você for tirar um ônus reais, o imóvel que foi transferido para você vai constar que houve a transferência do falecido para você. E aí tem validade essa transferência. Após essa transferência, está concluído o processo. Nesse caso, é um bem imóvel. E quando é bem imóvel? Quando é bem imóvel, no caso de dinheiro, saldo na conta bancária, você leva o alvará, que é uma autorização judicial, leva 2 cópias, junto com cópia da identidade, CPF, conforme a exigência do banco, leva os 2 documentos assinados pelo juiz e faz a solicitação de retirada.
provavelmente o banco vai exigir um prazo de 7 dias úteis para poder você retornar lá e retirar esse valor. É importante também que existem alguns cartórios que exigem que o juiz ele tenha assinatura com firma reconhecida. Então você tem que observar essa questão e perguntar para o cartório de registro. Ah, vai precisar assinatura, reconhecimento de firma do juiz? Aí se ele falar que precisa, você precisa saber no cartório da vara de órfãos e sucessões qual é o cartório que o juiz tem firma. Se não precisar, só dá entrada, espera concluir o registro e o seu trabalho termina e é só receber os seus honorários, se não for recebido antes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Dê o seu like, inscreva no meu canal e estamos aí. No próximo canal, no próximo vídeo a gente se encontra falando sobre direito. Um abraço.